O sol de verão no Rio de Janeiro batia forte naquela tarde de dezembro, transformando o ar em uma mistura sufocante de calor e expectativa. Eu, Ana Clara, de 28 anos, estava no auge da minha felicidade, ou pelo menos era o que eu repetia para mim mesma enquanto ajustava o véu no espelho do quarto de hotel em Copacabana. Meu vestido branco, simples, mas elegante, com rendas que minha mãe havia costurado à mão, caía perfeito sobre meu corpo. Eu me sentia como uma princesa, mas com os pés no chão. Afinal, eu era uma professora de história em uma escola pública no subúrbio e ele, meu noivo Rafael, era um contador bem-sucedido de uma firma no centro. Nós nos conhecemos há 2 anos, em uma festa de amigos em comum na Lapa. Ele era charmoso, com aquele sorriso largo e olhos castanhos que pareciam prometer o mundo. Você é a mulher mais inteligente que já conheci, ele me disse na nossa primeira conversa, e eu, que sempre me senti invisível entre livros e aulas, derreti. Rafael era estável, o oposto do meu pai que nos abandonou quando eu era criança, deixando minha mãe sozinha para criar nós 3. Ele falava de futuro. Uma casa em Barra da Tijuca. Filhos, viagens para a Europa. Eu acreditava nele, por que não? Aos 28, depois de tantos relacionamentos que acabavam em decepção, Rafael parecia o porto seguro que eu tanto sonhava. A cerimônia foi na praia de Ipanema, ao pôr do sol. O céu se tingia de laranja e rosa, e o som das ondas quebrando ao fundo misturava-se com o violão de um amigo que tocava Ai que saudade doce de Marisa Monte. Meus amigos e família estavam lá. Minha mãe, com os olhos marejados, segurando a mão da minha irmã mais nova, que pulava de empolgação. Rafael, de terno claro, me esperava no altar improvisado de flores brancas. Quando ele me viu caminhando pela areia, seu rosto se iluminou. Você está linda, amor, sussurrou ele ao me beijar, e o padre, um amigo da família, proclamou: vocês agora são marido e mulher. A recepção rolou em um quiosque chique ali perto, com feijoada light, caipirinhas e samba ao vivo. Todo mundo dançava, ria, brindava à nossa saúde. Eu bebia devagar, sentindo o álcool aquecer meu peito, mas nada exagerado. Amanhã seria o primeiro dia da nossa lua de mel em Búzios. Rafael estava radiante, circulando entre os convidados, contando piadas sobre como ele conquistou a rainha da história. Eu o observava de longe, pensando em como a vida havia mudado tão rápido. Havia momentos em que eu hesitava, como quando ele insistia em controlar minhas finanças ou questionava minhas saídas com as amigas. É só ciúme de te amar tanto, ele dizia, e eu engolia em seco, atribuindo à paixão. Por volta da meia-noite, a festa começou a rarear. Meus primos ainda dançavam, mas o cansaço batia. Rafael me puxou para um canto mais reservado, perto das luzes da orla. Vamos subir para o quarto, minha esposa. Ele murmurou com um brilho nos olhos que eu interpretei como desejo. Ele me deu um copo de champanhe. Beba isso para relaxar. Eu sorri confiante e tomei um gole. O líquido era doce, com um leve amargor que atribuía ao espumante barato. Conversamos um pouco mais, ele me beijando o pescoço, as mãos firmes na minha cintura. Senti uma onda de tontura, mas o dia tinha sido longo, o calor intenso. Estou bem, eu disse, e ele me guiou até o hotel, o braço ao redor da minha cintura. O quarto era luxuoso, com vista para o mar. As cortinas balançavam com a brisa noturna, e o ar-condicionado zumbia baixinho. Rafael me ajudou a tirar o vestido, seus toques gentis mais urgentes. Hoje é nossa noite, ele disse, e eu assenti deitando na cama king size. Ele serviu mais uma taça, para celebrar, e eu bebi sentindo os olhos pesarem. A última coisa que vi foi ele se aproximando, sorrindo, antes de tudo escurecer. Não foi um sono normal, era como se meu corpo afundasse em um poço profundo, sem sonhos, sem nada. Horas depois, não sei quanto tempo exatamente, uma luz fraca começou a infiltrar a escuridão. Minha cabeça latejava, como se um caminhão tivesse passado por cima. Tentei me mexer, mas os membros estavam pesados, colados aos lençóis úmidos de suor. O quarto estava escuro, exceto por uma lâmpada fraca no banheiro, que vazava uma claridade amarelada. O cheiro de algo metálico pairava no ar, misturado ao perfume dele. Rafael não estava na cama ao meu lado.
Onde ele estava? Com esforço, rolei para o lado, o coração acelerando. Meus olhos se ajustaram devagar, e foi então que vi. No chão, perto da porta do banheiro, uma silhueta escura. Não era ele, era algo. Alguém. Caído, imóvel. Meu estômago revirou. Tentei chamar, mas a voz saiu rouca, fraca. Rafael? Nada. Arrastei-me para fora da cama, as pernas trêmulas, o vestido de noiva amassado no chão como uma relíquia esquecida. Ao me aproximar, o pavor me invadiu como uma onda gelada. Era uma mulher, jovem, talvez da minha idade, com o cabelo bagunçado e uma poça escura se espalhando sob sua cabeça. Seus olhos abertos e vidrados, fixos no teto. Sangue. Muito sangue. Meu grito ecoou no quarto, mas saiu abafado, como se o ar tivesse sido sugado. O que diabos estava acontecendo? Meu marido. Onde ele estava? E quem era ela? O pânico subiu pela minha garganta, enquanto eu me arrastava para trás, tropeçando em algo no chão. Uma seringa descartada. Vazia. Meu corpo inteiro tremia. A noite de núpcias que eu sonhara havia virado um pesadelo. E eu, Ana Clara, agora casada, estava no meio de um crime. Ou pior, o pânico me consumia como uma febre alta, o quarto girando ao meu redor apesar de eu estar parada, congelada no lugar. Meu coração martelava no peito, ecoando mais alto que o som distante das ondas na praia de Copacabana. A mulher no chão. Quem era ela? Seu rosto, agora que eu me forçava a olhar de novo, parecia vagamente familiar, como se eu a tivesse visto na festa, dançando no fundo da multidão. Uma das convidadas? Uma amiga dele? O sangue se espalhava devagar pelo carpete bege, uma mancha escura que cheirava a ferro e morte. Eu me ajoelhei, trêmula, e toquei seu pulso com os dedos frios. Nada. Nenhum pulsar, nenhuma respiração. Só a pele gelada, como a de um peixe morto no mercado de peixes da Saara. Rafael! Chamei de novo, a voz rouca e fraca, como se eu tivesse engolido cacos de vidro. O quarto estava em silêncio, exceto pelo zumbido do ar-condicionado, e um gotejar distante no banheiro. Levantei-me devagar, as pernas bambas, e procurei pelo celular na mesinha de cabeceira. Não estava lá. Meu vestido de noiva jazia amassado no chão, manchado de algo úmido que eu não queria identificar. Vesti o hobby do hotel por cima da lingerie fina, o tecido áspero contra a pele arrepiada. Cada passo era uma luta. Meu corpo ainda carregava o peso da droga, uma letargia que me fazia tropeçar. A seringa no chão brilhava fracamente sob a luz fraca, vazia, com uma agulha fina que parecia saída de um kit médico. Meu estômago embrulhou. Ele me drogou. Meu marido, o homem que eu jurara amar na frente de Deus e de todos, me drogou na nossa noite de núpcias. Caminhei até a porta do banheiro, empurrando-a com o ombro. A luz amarelada revelava azulejos brancos, salpicados de gotas vermelhas, como se alguém tivesse tentado limpar às pressas. O chuveiro estava ligado, a água caindo em um ritmo constante. Rafael, você está aí? Minha voz ecoou nas paredes úmidas. Nada. Desliguei a água e puxei a cortina de plástico. Vazio. Só vapor e o cheiro de sabonete misturado a algo acre, como desinfetante. Voltei ao quarto, o pavor se transformando em uma raiva surda que começava a queimar no meu peito. Onde ele estava? Por que me deixou aqui com isso? Olhei para a janela. As cortinas semiabertas deixavam entrar a luz cinzenta da madrugada. O relógio na parede marcava 4h17 da manhã. A festa havia terminado há poucas horas, mas parecia uma eternidade. Meu telefone. Deve estar na bolsa na recepção. Não, ele a pegou, lembro vagamente. Vou guardar para você, amor, para não perder nada na dança. Maldito. Corri até a porta do quarto, girei a maçaneta. Trancada. Do lado de dentro? Não, ele deve ter saído e trancado. Bati com os punhos na madeira maciça. Alguém! Socorro! O som abafado mal atravessava as paredes grossas do hotel de luxo. Copacabana dormia, ou fingia dormir alheia ao horror no quarto 1207. Sentei-me na cama, as mãos tremendo enquanto tentava raciocinar. Eu era professora de história, sabia de crimes, de traições, de segredos enterrados no passado do Brasil colonial.
Mas isso era real, palpável, fedendo a sangue no meu nariz. Pensei na minha mãe, em casa, no subúrbio de Realengo, acordando cedo para o trabalho na costureira. Ela me abraçara forte na festa, sussurrando: "Ele te faz feliz, filha? De verdade?" Eu sorri e disse: "Sim, mas agora." Se eu saísse daqui, o que diria? "Mãe, meu marido matou alguém na nossa lua de mel?" Não. Primeiro, precisava de provas, de respostas. Levantei-me e revirei a cômoda. Nada. A mala dele, semi-aberta no canto, revelava roupas dobradas e um envelope pardo escondido no fundo. Abri com dedos ansiosos. Fotos, polaroids antigas, amareladas. Rafael, mais jovem, em uma praia que não reconheci, abraçado a uma mulher loira, não eu. Atrás da foto, escrito à mão: "Ellie, perdoa. Foi um erro." Quem era Ellie? E por que isso agora? Um barulho na porta me fez congelar. A chave girou na fechadura. Meu coração parou. Rafael entrou, o rosto pálido, os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Ele carregava uma sacola de plástico de uma farmácia 24 horas na esquina, e o cheiro de cigarro impregnava sua camisa desabotoada. "Ana, graças a Deus você acordou." Sua voz era baixa, urgente, mas não aliviada. Ele viu o corpo no chão e parou, o rosto endurecendo. "Merda, eu ia limpar isso antes." "Você ia limpar isso?" Gritei, a voz finalmente ganhando força, ecoando no quarto como um trovão. Avancei para ele, batendo no seu peito com as palmas das mãos. "Quem é ela, Rafael? Por que você me drogou? O que diabos você fez?" Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto, misturando-se ao suor do pavor. Ele me agarrou pelos braços, os dedos fortes como algemas. "Calma, amor. Foi um acidente." Ela era uma ex-colega de trabalho. Veio me procurar na festa, bêbada, falando besteira sobre o passado. Eu a trouxe para cá para conversar, mas ela surtou. Pegou uma faca da cozinha do quiosque. Eu me defendi. A seringa. "Era para você dormir, para não acordar no meio da confusão." "Eu te amo, Ana. Não queria te envolver." Suas palavras soavam ensaiadas, como um roteiro ruim de novela das 9. Eu me soltei, recuando até a parede. "Me defendeu? Com o quê? E por que trancar a porta? Por que não chamar a polícia?" Ele se aproximou, o cheiro de álcool rançoso no hálito. "Porque eles vão achar que fui eu. Sou o marido novo, o ciumento. Você sabe como é no Rio. Polícia, delegacia, manchetes no Jornal Nacional. Nossa vida acabaria antes de começar. Me ajuda a esconder, Ana, por nós. Pensa na casa em Barra, nos filhos." Seus olhos suplicavam, mas havia algo frio neles, como o mar de inverno em Ipanema. Eu hesitei. A parte de mim que amava o homem charmoso da Lapa queria acreditar. Mas a professora, a mulher que lera sobre ditaduras e silêncios cúmplices, via a mentira. "Não. Isso é loucura. Vamos chamar a polícia agora." Peguei o telefone fixo do quarto e disquei 190, os dedos voando. Ele avançou arrancando o aparelho da minha mão. "Não faz isso, Ana. Você não entende." Lutamos, ele me empurrando contra a cama, o corpo pesado sobre o meu. Gritei, debatendo-me, o hobby se abrindo. "Socorro! Alguém me ajude!" A porta rangeu de novo. Não, era o interfone. Uma voz rouca do outro lado. "Senhora, ouvimos barulho. Tudo bem aí?" O recepcionista, acordado pelo tumulto. Rafael congelou, o rosto contorcido em pânico. Diz que sim. Diz que foi um sonho ruim. Mas eu, com a voz embargada, gritei: "Não. Chama a polícia. Tem uma morta aqui." O silêncio do outro lado durou um segundo eterno. Então passos apressados no corredor. Rafael me largou correndo para a janela. "Você vai se arrepender, Ana. E isso acaba com tudo." Ele pulou a sacada baixa, desaparecendo na escuridão da orla, o som de seus passos na areia se perdendo no vento. Sozinha de novo, com o corpo frio no chão e o eco das sirenes se aproximando ao longe, eu desabei. O sol nascente tingia o céu de rosa, mas para mim era o fim de um sonho e o início de um inferno. Como eu contaria isso à minha família? Como reconstruiria minha vida agora manchada de sangue? As lágrimas vinham em ondas, mas no fundo, uma faísca de força se acendia.
Eu sobreviveria. Tinha que. As sirenes cortavam o ar úmido da madrugada como facas afiadas, misturando-se ao barulho distante dos carros na Avenida Atlântica. Eu estava encolhida na cama, o hobby do hotel apertado contra o corpo como uma armadura frágil, enquanto o quarto 1207 se transformava em uma cena de novela policial. O corpo da mulher ainda jazia no chão, uma presença silenciosa que me fazia desviar o olhar a cada segundo. O sangue havia parado de se espalhar, mas o cheiro persistia, impregnando tudo. As cortinas, o ar-condicionado até minha pele. Meu estômago revirava e eu lutava para não vomitar, o pavor dando lugar a uma exaustão profunda, como se o peso de toda a minha vida adulta tivesse caído sobre mim de uma vez. A porta foi arrombada com um estrondo, e 2 policiais entraram, revólveres em punho, seguidos pelo recepcionista, um homem magro de uns 50 anos com olhos assustados e o uniforme amarrotado. "Polícia! Mãos ao alto!" gritou o mais alto, um sargento com bigode espesso e sotaque carioca carregado, daqueles que crescem nas favelas do Complexo do Alemão. Eu levantei as mãos devagar, as palmas suadas, e apontei para o chão. Lá. Ela está morta. Meu marido. Ele fugiu. As palavras saíam entrecortadas, como se eu estivesse contando um sonho ruim, mas o sargento viu o corpo e praguejou baixinho. Caralho. Outra noite de merda em Copa. Ele chamou reforços pelo rádio, e em minutos o quarto encheu-se de gente. Peritos com luvas de látex, uma fotógrafa clicando flashes que me cegavam e uma delegada de uns 40 anos, com cabelo curto e prático, que se apresentou como doutora Marta da Delegacia da Mulher. Eles me separaram do caos, me levando para o corredor enquanto revistavam tudo. O ar do hotel, normalmente perfumado com incenso de praia, agora cheirava a borracha queimada e café forte. Sentei-me em uma cadeira de plástico na recepção, uma manta jogada sobre os ombros, e a delegada se agachou na minha frente, o rosto sério, mas não hostil. "Senhora Ana Clara, pode me contar o que aconteceu do começo?" Sua voz era calma, profissional, como a de uma terapeuta que eu uma vez procurei depois de um término ruim. Eu hesitei, as lágrimas voltando a escorrer. Como explicar? Comecei devagar, a voz tremendo. O casamento na praia, a festa, o champanhe, a tontura, o acordar com o corpo no chão. Omiti as fotos na mala por enquanto. Aquilo era meu trunfo, ou talvez só mais uma loucura. Ele me drogou, eu acho. A seringa. Estava lá. E ela? Eu não sei quem é, mas ele disse que era uma ex-colega, que foi um acidente. A delegada anotava em um bloco, os olhos estreitados. "Seu marido, Rafael Oliveira? Ele sumiu pela sacada?" Eu assenti, o peito apertado. "Sim, pulou e correu pela praia. Por favor, me ajudem a encontrá-lo." Ela trocou um olhar com o sargento que balançava a cabeça. "No Rio, amor, gente foge fácil. Mas vamos tentar." Identificamos a vítima, Luciana Mendes, 29 anos, recepcionista em um bar na Lapa. Morava em Botafogo. Vizinhos dizem que ela tinha problemas com ex-namorados violentos. Meu coração afundou. Luciana. A L. Das fotos. O passado de Rafael se entrelaçando com o meu como uma teia pegajosa. Ela estava na festa? Eu acho que vi alguém parecido dançando. Enquanto os peritos removiam o corpo em um saco preto, uma imagem que me perseguiria por noites, minha mãe chegou, alertada pelo recepcionista que ligou para o número de emergência na minha bolsa. Ela irrompeu na recepção como um furacão, o rosto inchado de choro, o vestido florido da festa ainda sujo de areia. "Filha, meu Deus, o que aconteceu?" Ela me abraçou forte, o cheiro de sabonete caseiro e preocupação me envolvendo como um casulo. Minha irmã caçula, Sofia, de 20 anos, veio logo atrás, os olhos arregalados de pavor. "Ana, a polícia ligou para o fixo da casa. É verdade? O Rafael. Ele te machucou?" Elas me cercaram, e pela primeira vez desde o acordar, senti um fiapo de apoio, como se não estivesse sozinha nesse abismo. Expliquei o que pude, entre soluços, enquanto a delegada observava de longe. Minha mãe, com sua sabedoria de quem criara 3 filhos com unhas e dentes no subúrbio, apertou minha mão. "Ele sempre me pareceu perfeito demais, filha. Lembra quando eu perguntei se ele te controlava?
Você riu, mas eu via nos olhos dele. Sofia, mais impulsiva, bufou. Vou matar esse canalha. Como ele ousa? Você é forte, mana. Vai sair dessa. Amanhã a gente vai para casa em Realengo, afasta dessa loucura. Elas me ajudaram a me vestir com roupas da mala. Jeans simples e uma blusa que eu trouxera para a lua de mel. E o gesto delas, simples e real, acendeu uma chama no meu peito. Eu não era mais a noiva ingênua. Era uma sobrevivente com família ao lado. Horas se arrastaram na delegacia em Copacabana, um prédio antigo com paredes descascadas e ventiladores rangendo no teto. Prestei depoimento sob luzes fluorescentes que zumbiam como mosquitos, descrevendo cada detalhe. O amargor do champanhe, a seringa, a luta com Rafael. A delegada me informou que encontraram digitais dele na seringa e no copo. Provavelmente um sedativo comum, como flunitrazepam, o Boa Noite Cinderela que assombrava as ruas do Rio. Ele tem ficha limpa, mas isso muda tudo. Mandamos carro para casa dele em Ipanema. Se ele voltar, é preso. Eu assenti, mas no fundo duvidava. Rafael era esperto, contador de números frios, ele planejava saídas. Saí da delegacia ao amanhecer, o sol escaldante de dezembro batendo no asfalto quente, transformando o ar em vapor. Minha mãe dirigia o Fiat velho dela, com Sofia no banco de trás me vigiando como uma guardiã. Vamos para casa, filha. Nada de hotel, nada de búzios. Você precisa de arroz com feijão, de conversa. No caminho para Realengo, passando pelas favelas que subiam as encostas como veias pulsantes, eu olhava pela janela. O Maracanã ao longe parecendo um gigante adormecido. O trauma latejava na minha cabeça, mas as palavras da minha mãe ecoavam. Você é mais forte que isso, Ana. Lembra da vovó que enfrentou o marido bêbado sozinha? Sangue do meu sangue. Pela primeira vez, eu via o apoio delas não como fraqueza, mas como força. Rafael havia me roubado a ilusão de um casamento perfeito, mas me dado algo real. A chance de me reconstruir, de questionar o que eu aceitava como amor. Em casa, o cheiro de café fresco me recebeu, e Sofia preparou um chá de camomila para acalmar os nervos. Sentei à mesa da cozinha, pequena e marcada por anos de vida simples, e contei mais detalhes, as fotos da mala agora espalhadas como peças de um quebra-cabeça. Ele tinha segredos, mãe. Essa Luciana era mais que uma colega. Minha mãe suspirou, os olhos cansados, mas firmes. Homens como ele enganam, filha. Mas você, com sua cabeça de professora, vai desvendar isso. Amanhã, liga para o seu chefe na escola, tira licença, e a gente contrata um advogado bom, daqueles que a vizinha usou no divórcio. Sofia, sempre a otimista, acrescentou. E eu cuido das redes sociais. Nada de fofoca online, mas se ele aparecer, a gente denuncia. Enquanto o dia avançava, com o sol filtrando pelas persianas velhas, eu sentia o peso diminuir um pouco. O celular tocou. Um número desconhecido. Atendi, o coração acelerado. Uma voz masculina, grave. Ana Clara. Sou o detetive Paulo, da Homicídios. Achamos o carro do seu marido abandonado em Botafogo, perto do AP da vítima. Ele pode estar em fuga, mas temos pistas. Fique em casa. Vamos proteger você. Desliguei, o pavor voltando, mas misturado a uma determinação nova. Rafael estava lá fora, um fantasma do meu passado recente, mas eu não fugiria. Com minha família ao lado, eu enfrentaria o que viesse. A investigação, as manchetes, o vazio de um amor falso. O Rio, com sua beleza cruel e sua resiliência, me ensinava isso. Sobreviver era lutar, um dia de cada vez. Os dias seguintes se arrastaram como uma neblina densa sobre o Rio de Janeiro. O calor de dezembro, grudando na pele como um manto úmido e opressivo. Em Realengo, o subúrbio que eu chamava de lar desde sempre, o sol batia forte nas ruas de asfalto rachado, onde crianças jogavam futebol com bolas murchas e vendedores ambulantes gritavam ofertas de picolé e água de coco. Minha casa, uma construção simples de tijolos aparentes com telhado de amianto, parecia um refúgio frágil contra o caos que Rafael havia despejado na minha vida. Eu mal dormia, acordando a cada barulho noturno, o latido de um cachorro vira-lata ou o ronco de um ônibus na avenida principal, imaginando que ele voltaria para terminar o que começou.
Mas minha mãe e Sofia estavam ali, como sentinelas incansáveis, transformando o medo em rotina diária. Naquela manhã, uma semana após o pesadelo no hotel, o ar estava carregado de umidade, prometendo chuva à tarde. Eu me arrastava pela cozinha, o cheiro de pão na chapa e café coado me ancorando à realidade. Minha mãe, Dona Maria, de 55 anos, com as mãos calejadas de anos costurando para fora, me serviu uma xícara fumegante. Come, filha. Você tá magra que nem vara de bambu. Não adianta enfrentar o mundo de barriga vazia. Seu sotaque carregado de madureira, com as vogais arrastadas, era um bálsamo. Sofia, que havia largado as aulas na faculdade temporariamente para ficar comigo, mexia no celular, os olhos vermelhos de noites mal dormidas. Olha isso, mana. O G1 tá falando do caso. Noiva drogada denuncia marido por homicídio em Copacabana. Pelo menos não soltaram seu nome completo. Eu peguei o jornal da mesa, as páginas amassadas pelo vento que entrava pela janela sem tela. A manchete era sensacionalista, como sempre no Rio. Noite de núpcias vira terror. Marido foge após morte misteriosa. Mas pelo menos pintava Rafael como o vilão. Meu depoimento na delegacia havia sido exaustivo. Horas descrevendo o champanhe amargo, a seringa, as fotos antigas de Luciana. A delegada Marta, com sua eficiência prática, havia me garantido que as digitais dele no vidro e na agulha eram prova irrefutável. Flunitrazepam, Ana. Ele te sedou para te manter fora do caminho. E o corpo dela? Golpe na nuca com um abajur. Não foi acidente. Ele mentiu para você. Saber disso me enchia de uma raiva fria, misturada a uma tristeza profunda pelo que eu quase aceitei como amor. O telefone tocou, ecoando na casa quieta. Era o detetive Paulo, a voz grave e cansada do outro lado da linha. Senhora Ana, temos novidades. Seu marido foi pego ontem à noite na rodoviária Novo Rio. Tentava embarcar para São Paulo com documentos falsos. A mala dele tinha mais fotos, de Luciana de anos atrás. Parece que eles tiveram um caso, e ela o chantageava por causa de uma dívida antiga. Ele surtou na festa, a trouxe para o quarto para calar a boca, e tudo deu errado. Meu coração deu um salto, como se uma âncora tivesse sido solta. Ele confessou? Paulo pausou, o som de papéis farfalhando ao fundo. Parcialmente. Diz que foi legítima defesa, mas as câmeras do hotel mostram ele arrastando ela para o quarto depois da festa. Você vai precisar prestar novo depoimento, mas isso fecha o caso. Ele não sai tão cedo. Desliguei, as mãos tremendo sobre a mesa. Minha mãe me abraçou por trás, o corpo macio e reconfortante. Viu, filha? A justiça chega devagar, mas chega. No Rio a gente sabe que nem sempre é assim, mas dessa vez foi. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, não de tristeza, mas de alívio cru. Sofia pulou da cadeira, os braços ao redor do meu pescoço. Caramba, Ana! Ele tá ferrado. Agora você pode seguir em frente. Lembra da viagem para a Europa que ele prometia? Esquece isso. A gente vai para Angra, só nós três na van do tio Zé. Seu entusiasmo, típico da juventude dela, me fez rir pela primeira vez em dias. Um riso fraco, mas genuíno. Naquela tarde a chuva veio mesmo, tamborilando no telhado como um samba improvisado. Eu saí para a varanda, o ar fresco lavando o calor sufocante, e observei o bairro pulsar. Vizinhos conversando em rodas de cadeiras de plástico, um grupo de mulheres lavando roupa no tanque comunitário, rindo de piadas sobre maridos preguiçosos. Realengo não era Copacabana, com suas praias chiques e hotéis de luxo, mas era real, cru, resiliente, como eu precisava ser agora. Liguei para o diretor da escola, pedindo extensão na licença. Volto em janeiro, doutor. Preciso me recompor. Ele, um homem bondoso de bigode grisalho, respondeu com empatia. Tome seu tempo, Ana Clara. Você é a melhor professora que temos. Essas crianças precisam de você inteira. Dias viraram semanas, e o processo judicial se desenrolou como um rio caudaloso. Rafael foi indiciado por homicídio qualificado e tentativa de obstrução de justiça, as manchetes minguando à medida que um novo escândalo tomava a mídia. Um assalto no metrô ou uma enchente na Zona Norte.
Eu compareci à audiência preliminar na Justiça Federal do Centro, o prédio imponente com suas colunas neoclássicas, contrastando com o trânsito caótico lá fora. Vestida em uma saia simples e blusa branca, enfrentei o juiz e os advogados, a voz firme ao repetir minha história. Rafael, algemado e de cabeça baixa, não me olhou nos olhos. Seu advogado tentou pintar-me como instável, mas as provas, a seringa, as câmeras, as fotos, falaram mais alto. Culpa mantida, sentenciou o juiz, e eu saí dali com o peito leve, como se uma corrente tivesse se rompido. De volta em casa, com o apoio inabalável da minha família, comecei a reconstruir. Sofia me arrastou para aulas de yoga em um centro comunitário perto da estação de trem, onde o suor e as respirações profundas ajudavam a expelir o trauma. Minha mãe, sempre prática, me incentivou a voltar aos livros de história. Lê sobre as mulheres fortes do Brasil, filha. Maria Quitéria, Zuzu Angel. Elas não se curvaram. Aos poucos, o vazio deixado por Rafael se encheu de propósito. Aceitei um curso online de literatura brasileira, sonhando em escrever sobre minha experiência um dia, anonimamente, para alertar outras mulheres. O amor, aprendi, não era controle disfarçado de ciúme. Era liberdade e apoio como o que eu tinha agora. Na véspera de Natal, o sol poente tingia o céu de realengo de tons alaranjados, e nós três montamos a ceia simples, peru assado, farofa com bacon, rabanadas. Sofia ligou o som tocando Então é Natal de Simone, e pela primeira vez eu dancei, devagar, sentindo o corpo vivo, livre. O rio, com sua beleza selvagem e suas cicatrizes, me ensinara a lição mais dura. A verdadeira força vem de dentro, nutrida pelos laços que resistem às tempestades. Rafael era passado, um capítulo fechado em sangue e mentiras. Eu, Ana Clara, era o futuro, professora, filha, irmã, sobrevivente, e isso bastava.